já foi feita a metodologia para estabelecer cota zero para a pesca industrial? Então, a metodologia utilizada é uma metodologia que já era conhecida pelo setor e que foi validada pelo setor. O que houve de diferente esse ano é que ali do estado do Rio Grande do Sul, quando a gente foi considerar os descontos, a gente considerou uns dados de produção ali mais específico para dentro do estuário da Lagoa dos Patos, que é uma produção que eles têm que nos declarar anualmente para eles receberem uma licença ambiental para eles poderem atuar ali dentro do estuário da Lagoa dos Patos, porque ele tem uma metodologia diferente. Além de eles terem que ter o nosso registro geral da atividade pesqueira, anualmente eles têm que solicitar uma licença ambiental para poder capturar, para poder exercer sua atividade ali dentro do estuário da Lagoa dos Patos. Esses dados da Lagoa, eles são aceitáveis para fazer gestão? Então, esse ano, né, diferente dos anos anteriores, a gente acabou não tendo o grupo técnico de trabalho, que seria justamente o grupo que a gente poderia analisar a fundo esse dado, né, para ver se ele de fato condiz com a realidade ou não, quais as justificativas, né, para esse valor tão elevado que a gente teve aí em 2022. Porque até então, apesar de a gente estar utilizando a mesma metodologia, né, esse dado ele é novo. Ele foi incluído agora em 2023 e ele acabou não sendo discutido por esse grupo que a gente vinha trabalhando a questão da cota da tainha. Então, a gente saiu de uma média de produção que tinha lá no Rio Grande do Sul, na Lagoa dos Patos, de 828 toneladas, né? E em 2022, só no ano de 2022, foi declarado por eles lá 4.600 toneladas. Ou seja, um aumento aí de 500% da produção daquele estado. E aí precisaria ver se de fato condiz com a realidade desse valor, se não existe valor duplicado nessa questão, né? Outro ponto que a gente coloca ali também é que essa obrigação de autodeclarar a produção no Rio Grande do Sul, ela vem desde 2004, né? Que é a data da portaria que estabelece essa obrigatoriedade lá para os pescadores daquela região. E aí, por que a média ela não é apresentada de 2004 aos dias atuais? Por que só feita a média dos 3 últimos anos, né? E também, por que se considerou esse número de 2022, apesar da discrepância dele em relação à média histórica? Imagina, um salto de 500%, né, teria que avaliar a fundo para ver se de fato condiz com a realidade ou não. Esses dados não são ali desde 2014, 2004, né? Porque a gente também não teve acesso, a gente está solicitando agora acesso ao IBAMA para a gente ter todo esse histórico. Né? E a gente começou a utilizar esses dados porque foi uma recomendação do Grupo Técnico de Trabalho do ano passado, que eles falaram, olhar melhor os dados ali do estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente teve acesso ali a 2022, 2021 e 2020. Mas são dados que a gente vai olhar direito, né, vai avaliar, então vai ser, antes da safra começar, a gente está correndo aqui para a gente instituir um grupo técnico de trabalho, né, e que vai estar os artesanais e os industriais juntos, para a gente verificar também como é que a gente vai fazer para a safra do ano que vem. Então, para esse ano, por enquanto, a gente ainda está com esse cenário posto, 470 toneladas para o emalhe anilhado e 0 toneladas para o cerco. Por enquanto, hoje, ainda é esse cenário, e aí a gente vai instituir, a gente está correndo para instituir antes do começo da safra, esse grupo de trabalho para a gente avaliar a pesca da tainha como um todo, e não olhar só para o emalhe anilhado e para o cerco. Tem várias secretarias, a gente teve que esperar o setor industrial, a Secretaria Industrial chegar para a gente conversar com eles, para mostrar os dados. Realmente teve uma morosidade aqui por conta disso. Mas a gente tinha um prazo judicial para ser publicada a normativa. Por isso que a gente teve que publicar. O que parece, né, até tendo em vista aí essa questão do MMA, junto com o Ministério da Pesca, que teve acesso 2 dias antes só da portaria ser publicada, né, me pareceu assim uma decisão um pouco precoce, principalmente de utilizar esse dado do Rio Grande do Sul, considerando aí até que não teria acesso completo a essa base de dados, né, só um recorte dos últimos anos. Então, isso impede a gente analisar uma tendência para ver se, de fato, aquela produção corresponde com a realidade, né, ou se ela realmente é algo fora da curva.
e que aí precisaria de uma análise mais crítica sobre esse dado para a gente poder usar ele numa tomada de decisão, né, considerando que isso vai impactar outras pescarias, né, em outros estados, como ocorreu. A gente teve redução a cota zero da frota industrial e redução pela metade aí da artesanal, né. Então, me pareceu ser um pouco precoce, até considerando as recomendações que foram feitas ano passado pelo grupo técnico, né. Essa recomendação foi justamente no sentido de aprimorar esses dados. Então, para a gente começar a se debruçar sobre eles e analisar a pertinência ou não de utilizá-los como base de desconto para as outras frotas, né? E aí, se a gente identificou um problema lá naquela região, também é injusto que se tente resolver na outra ponta, né? Querer fechar a torneira aqui, enquanto que o problema identificado foi lá, né?